Olá, queridos. Eu gostaria de estou começando uma série de vídeos sobre teologia pastoral. Tenho uma preocupação muito grande, dando aulas desde 1993 em diversos seminários, institutos bíblicos e faculdades de teologia. Eu percebo que nós precisamos de algo mais consistente em termos de teologia pastoral. A gente ensina o aluno, as faculdades ensinam o aluno as lides administrativas e burocráticas, ensinamos sobre liturgias e cerimônias, a arte de pregar, falamos sobre ética pastoral, sobre o comportamento esperado de um pastor nos seus mais diversos relacionamentos, sejam eles familiares, sociais ou eclesiásticos, como um pastor se comporta com relação ao dinheiro, a visitas, etc., mas não se prepara verdadeiramente o aluno para o ministério pastoral. Há muitas coisas no dia a dia pastoral que o seminário não aborda, mesmo que seja um curso presencial de 4 anos. Eu vejo muitos pastores despreparados para a realidade do ministério. Há uma ideia romântica de ministério. Uma vez eu estava no Seminário Batista Independente em Campinas, no intervalo de uma aula, e um grupo de alunos conversava sobre ministério, e um deles disse: nós enfrentaremos alguns desertos no ministério. E eu interrompi a conversa e me introduzi na conversa e digo: olha, vocês estão equivocados, desculpe acabar com o romantismo de vocês. Na verdade, vocês não enfrentarão alguns desertos, vocês encontrarão alguns oásis, mas o ministério, ele é exercido no deserto. Pensando nisso, eu quero iniciar esse meu primeiro vídeo sobre teologia pastoral. Eu quero falar sobre as crises no ministério pastoral. O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 6, de 4 a 10, ele diz o seguinte: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, nada tendo, mas tudo possuindo. Esse é um retrato que Paulo traça do ministério pastoral, do dia a dia de um pastor. E olhando para esse texto, olhando para a realidade, para o dia a dia de um pastor, eu encontrei e quero discorrer aqui 5 crises que todo pastor enfrenta. Eu só espero que você não enfrente as 5 de uma só vez. Eu só espero que você não enfrente todas num mesmo momento. Você não suportaria, eu não suportaria. Mas que nós possamos ter algum intervalo para respirar, para sobreviver entre essas crises. A primeira crise que um ministro, que um pastor enfrenta é a perda da autoestima. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, ele vai falando e ele chega a uma conclusão que nós, líderes, nós pastores, nós apóstolos, segundo ele, somos a escória, o lixo do mundo. Considerar-se a escória, considerar-se o lixo do mundo, não é, claro, o caso do apóstolo Paulo, mas quando alguém se considera lixo, quando alguém se considera escória, quando alguém se acha o cocô do cavalo do bandido, ele está com uma autoestima diminuta e profundamente afetada. Como um pastor chega a isso? O pastor trabalha muito, um bom pastor trabalha muito. Apesar de não cumprir uma carga horária definida, o pastor tem que trabalhar o dia inteiro.
Se chamarem o pastor de manhã, ele tem que estar pronto. Se chamarem ao meio-dia, se chamarem à meia-noite, às 4 horas da manhã, o pastor não tem horário para trabalhar e para atender as demandas da membresia da sua igreja, das suas ovelhas. E todo dia o pastor tem alguma coisa para fazer. O pastor faz visitas, um bom pastor faz visitas. São momentos de aconselhamento no gabinete pastoral ou na casa de um membro ou em algum outro lugar. É oração por enfermos no hospital, na casa. O pastor é chamado para orar por pessoas enfermas, para ungir pessoas enfermas, para preparar pessoas e a família para a eternidade, para a perda de um ente querido. O pastor tem os serviços administrativos, corre no banco, vai a cartório registrar ata, enfim, é uma infinidade de labores administrativos e burocráticos que tomam conta do pastor, principalmente do pastor de igreja pequena, que não tem um secretário, uma secretária para fazer isso. O pastor tem que dirigir cultos. O pastor tem que preparar pregações e estudos, e isso demanda tempo. Um bom pastor, um bom pregador, um bom mestre, ele se prepara. Um bom pregador, ele reserva muito tempo para preparar as suas mensagens. Eu prego atualmente 5 vezes por semana. Eu gasto de 15 a 20 horas por semana preparando minhas mensagens e meus estudos bíblicos. Isso desgasta, isso cobra um preço alto. E além disso, há uma infinidade de outras atividades pastorais que vão nos sugando, que vão nos exaurindo as forças e que exigem de nós. Aliado ao muito trabalho, há um pouco reconhecimento, há um diminuto reconhecimento. O pastor recebe poucas palavras de gratidão. Não importa o que ele faça, sempre é a obrigação dele, e eu não tenho por que agradecer ao pastor por ele estar cumprindo o seu trabalho, a sua função. É essa a mentalidade da maioria dos crentes. Há pouca solidariedade, a ajuda é mínima. Você já percebeu que na igreja são as mesmas pessoas sempre que fazem tudo? É um grupo pequeno que está sobrecarregado com tarefas. E se a igreja for pequena, esse grupo é mais sobrecarregado e há menos pessoas compondo esse grupo. Poucas pessoas veem as atividades pastorais como trabalho. Se você é visto com uma enxada na mão, com um martelo na mão, com um serrote na mão, as pessoas sorriem e dizem: pastor, o senhor está trabalhando hoje? Mas quando você vai visitá-las para resolver a crise entre o casal, a crise conjugal, quando você vai aconselhar o filho que está rebelde, quando você vai orar pelo enfermo, quando você vai exercer a função pastoral, isso não é visto como trabalho. Isso não é trabalho. Agora, quando você pega no cabo da enxada, então você está trabalhando. É tão triste isso. Nada do que eu faço é visto como trabalho, como produtivo, a não ser que eu participe de um mutirão ou que eu pegue no pesado. Há uma cobrança demasiada por parte da igreja. As expectativas da igreja são muito altas. E envolvem não só o pastor, mas a esposa e os filhos. A maioria dos crentes acha que pastor ganha muito e faz pouco. E um bom pastor, ele se esforça para atender às expectativas e às demandas ministeriais. E quando ele não consegue, ele se sente frustrado. A sua autoestima diminui. Ele fica se cobrando e se culpando por não atender ao ministério como ele acha que deveria. E isso faz com que a sua autoestima diminua. Primeira crise que um pastor enfrenta é a perda da autoestima. Segunda crise é a crise da depressão. E a gente vê isso na vida e no ministério do profeta Elias. Ele vai para um lugar deserto, ele deita debaixo de um arbusto e diz assim: Deus, acabou, não quero mais, me leve, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Não vale a pena viver. Tem muitos pastores que chegaram a esse ponto que Elias chegou. Mas, diferentemente de Elias, um número crescente e assustador de pastores está tirando a sua própria vida. Isso é trágico. Pastores enfrentando depressão. Se não tiver muito equilíbrio emocional, o pastor pode sucumbir. As cobranças, a baixa autoestima, o medo de fracassar, aliados ao desgaste físico, podem causar depressão. Meu querido, depressão não é pecado.
Depressão não é possessão demoníaca. Depressão é doença e pastor também adoece, pastor também sofre de depressão. O pastor, ele exerce uma atividade de perplexidade. Num momento, o pastor está celebrando um casamento. No outro momento, ele está celebrando um ofício fúnebre. Ele participa num dia da apresentação, da consagração de uma criança, que é um momento festivo. No outro dia, ele está numa reunião administrativa tensa e cheia de problemas para resolver. Ele participa de um momento de conversão ou batismo de uma pessoa e depois ele é chamado para expulsar um demônio. Ou alguém lhe comunica que não vai mais na igreja, que está saindo da igreja, que está abandonando a congregação. Ele recebe um telefonema de um membro exultante, dizendo que foi promovido na sua empresa, e depois ele recebe o telefonema de um membro abatido porque foi demitido do seu trabalho. Seu ministério é cheio de altos e baixos emocionais. O pastor nunca sabe o que virá quando ele recebe um telefonema. Uma boa ou uma má notícia é uma atividade de perplexidade e isso pode causar depressão e depressão profunda. As injustiças, as ingratidões, as incompreensões empurram um pastor para baixo, jogam-no no fundo do poço da depressão. Terceira crise, perda da identidade. Amós era um profeta e todos nós conhecemos Amós como profeta, mas ele diz: eu não sou profeta, eu não sou ministro profissional, eu sou um boiadeiro, eu sou um boieiro, eu sou um agricultor. Ele já não sabe mais quem ele é e tem muitos pastores que perderam a identidade. A primeira coisa que acontece é que o pastor deixa de ser uma pessoa para se tornar um título. Poucos dias fui apresentar 2 amigos meus que não se conheciam. E apresentei um para outro e um disse o seu nome, prazer, eu sou fulano de tal. E o outro respondeu, prazer, eu sou pastor fulano. Ele não é mais uma pessoa, ele é um título. Ele incorporou o pastor ao seu nome e o pastor acha que precisa representar sempre um papel, o papel de pastor. Ele não pode mais ser gente, ele não pode mais ser chamado pelo primeiro nome. Disputei um campeonato de futebol veterano numa cidade onde morei, e no time que eu jogava tinha engenheiro, tinha advogado, tinha pedreiro, tinha comerciante, tinha um pastor. E eu era chamado de Delvacir, mas esse outro pastor ele sempre se apresentava e exigia ser chamado de pastor fulano. Perdeu a identidade. Gente, tem pastor que a própria esposa não o chama de querido, de meu amor, de meu bem, ou de coisa semelhante, muito menos pelo nome. Só o trata por pastor. Pastor fulano, o pastor. Perdeu a identidade. Completamente. Antes de ser pastor, eu sou gente. Antes de ser pastor, eu sou ser humano. Eu tenho um nome, eu não tenho um título. Eu tenho uma personalidade e eu procuro preservar a minha identidade, a minha personalidade, a minha pessoalidade. Eu não sou um título, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. No exercício do ministério, o pastor precisa exercer muitos papéis. Ele é pastor. Estou sendo derrubado aí por um carro de som, né? Passando tanto momento para passar agora, paciência. Vamos lá. Pastor, ele exerce muitos papéis. Ele é pastor, ele é psicólogo, ele é ministro. Sem entender nada de direito, ele tem que orientar juridicamente e bancar o advogado. Ele é pregador, ele é pedagogo, ele pode ser zelador, ele pode ser serviços gerais, pintor, encanador, eletricista, pedreiro, carpinteiro, coisas que ele não entende, mas ele tem que fazer. Ele é motorista particular sem ganhar para isso. Ele é assistente social, ele tem que ser pai. O pastor exerce múltiplas funções e múltiplas
tarefas, ele exerce múltiplos papéis. Quem você é, afinal? O que é, afinal, um pastor? Se eu não tiver isso bem definido, eu vou perder o meu tempo fazendo coisas que não têm nada a ver com o pastorado. Eu vou perder o meu tempo tentando exercer papéis que não competem a mim como pastor. Há coisas que eu não faço. Há coisas que eu não aceito fazer. Eu faço aquilo que tem a ver com a minha função, com o meu papel como pastor. Tem muitos pastores que sentem saudades de quando era um crente comum, mas tinha um nome e sabia exatamente quem era. Eu conheço pastores que quando era jovem na igreja, quando era membro da igreja, todo mundo tratava pelo nome. Quando se tornou pastor, mudou. Agora eu sou pastor fulano e não permitia as pessoas. Passei por isso com um amigo, colega, vivíamos juntos, compartilhamos de muitos momentos e eventos. Um dia eu me encontrei já ordenado ao ministério, eu abracei com carinho, chamei pelo nome, ô fulano, tudo bem? Entramos no templo para o culto, ele foi pregar e disse, ó, não sou irmão de ninguém aqui, para você eu não sou fulano, eu sou pastor fulano. Perdeu a identidade. Crise. Quarta crise, ausência de uma teologia pastoral. Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele diz, segue o exemplo que você viu em mim. Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso paradigma? Qual é o nosso referencial? Teleevangelistas? Telepregadores, aqueles que estão na mídia? E aí nós temos que peneirar para separar o joio do trigo. Temos bons e maus modelos ou exemplos. Alguém que está na mídia, na televisão, é o seu modelo? É o bispo, é o apóstolo, é o pregador? Quem é o seu referencial como pastor? Tem muito pastor seguindo pessoas no ministério como modelo, como padrão, como paradigma. Gente que nunca pastoreou, mas está na mídia. Gente que não é pastor, que é coach. Quem é o seu referencial? Quem é o seu referencial? Há pastores construindo impérios, mega igrejas, salários altíssimos, carro de luxo, preferencialmente importado e do ano, escritório luxuoso, cercado de auxiliares, de assessores, de obreiros quase inacessíveis. Você chega no templo para conversar com o pastor, você tem uma barreira composta por pessoas que estão lá na porta até a antessala do escritório e normalmente você não consegue acessá-lo porque ele só recebe gente grande, ele é muito importante, ele está muito ocupado. Pastores estrelas, pastores cantores, pastores políticos. Aliás, se você tem um chamado para o ministério, não se envolva com política. O reino de Deus, a igreja está acima da política humana. Pastor não é político, pastor não é cabo eleitoral, pastor é ministro de Deus. Mas tem pastores políticos, pastores em busca de fama, em busca de reconhecimento, pastores de congresso, pastores de multidão. O bom pregador nem sempre é um bom pastor. Ah, o cara prega demais e no dia a dia pastoral não consegue ser isso tudo. E eu conheço pregadores razoáveis que são excelentes pastores. Falta para nós uma teologia verdadeiramente pastoral e séria. Uma teologia bíblica, uma teologia equilibrada, uma teologia pastoral de verdade. Quinta crise que um pastor enfrenta, as bases ministeriais seculares. Paulo aos Colossenses, ele fala da sabedoria humana e da sabedoria divina, da loucura de Deus e da sabedoria humana. As qualificações sociológicas, psicológicas
e acadêmicas reduzem o ministério pastoral a uma questão de capacidade humana. O diploma, a instituição de ensino conta muito e vale mais do que a experiência pastoral. As habilidades, os dons naturais pesam na hora da escolha ou da permanência. Uma pós-graduação, um mestrado, tornam-se um motivo de orgulho pessoal e do rebanho. Nosso pastor é mestre, nosso pastor é doutor. E se o pastor não tem isso, ele não é tão valorizado. As faculdades estão formando teólogos, mas as igrejas precisam de pastores. Há uma carência de verdadeiros pastores. A preocupação com a excelência acadêmica acaba sufocando a vocação e a espiritualidade. Nós temos professores de excelente nível acadêmico, mas que não servem de referencial, que têm um cristianismo raso e principalmente porque nunca pastorearam. Tem gente ensinando pastor a ser pastor sem nunca ter pastoreado. Não vai funcionar. A ausência da prática ministerial concomitantemente ao curso, ao treinamento, à formação, estágios em igrejas, em situações reais de pastoreio de pessoas. Disciplinas que exigem intelectualmente, mas que pouco acrescentam no ministério pastoral. Muitas vezes a excelência acadêmica sufoca o fervor espiritual e a unção na vida do pastor. Todos os livros possíveis, e eu amo a leitura. Eu leio em média 70 livros por ano, há mais de 20 anos, mas nenhuma dessas leituras substitui a Bíblia, a palavra de Deus, e não como ferramenta de trabalho, mas para alimento pessoal. O conhecimento não supera a vida de oração. A erudição não supera a comunhão com Deus, não substitui a comunhão com Deus. Diplomas, e eu tenho alguns, não substituem o coração de pastor. Ministério é instituição divina e é exercido espiritualmente. As crises virão. E o que fazer? Enfrentá-las. Fugir é impossível. Eu preciso enfrentar as crises e crescer através delas, por meio delas. Quando a crise é a perda da autoestima, saiba de algumas coisas, querido colega, querido irmão, ministro de Deus. Não é possível agradar a todos. Tem aquele jargão conhecido, nem Cristo conseguiu. Não é possível agradar a todos. Procure agradar a Deus, ter a sua consciência tranquila diante de Deus e exercer o seu ministério com fidelidade. E saiba que sempre haverá crítica, sempre haverá alguma pessoa contra você. Mas aquele que te diz vem, ele assume todas as implicações do chamado. O salmista dizia, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. No exercício do ministério, você sempre conta com a presença de Deus. Ele nunca vai te abandonar. Alegre-se com isso. Alimente-se dessa verdade. Entusiasme-se. E o que é entusiasmo? Entusiasmo é ter Deus dentro de si. Enteosasmo. Ter Deus dentro de si. Segunda crise, depressão. Procure ter uma vida regrada em termos de alimentação e de repouso. Durma o suficientemente. Alimente-se bem e com qualidade. Não sacrifique a sua folga semanal. Não sacrifique a sua folga semanal e não ache que é espiritual não tirar férias. É pecado, é crime cometido contra você mesmo, contra a sua saúde e contra a sua família. Desfrute de suas férias. Pratique alguma atividade física regularmente. Caminhe, jogue futebol, jogue tênis. Faça alguma coisa, faça alguma caminhada, alguma atividade física. Você mora longe da igreja, vem para o gabinete, vem a pé. Venha caminhando, se exercitando. Procure desenvolver algum tipo de interesse que não tenha nada a ver com o ministério. Meu bom e querido amigo pastor Wilson Guimarães, houve uma época que ele me pastoreou e o seu hobby era a criação de canários. Ia na sua casa algumas vezes mais de 80 gaiolas com canários, que ele separava um dia da semana para aqueles canários, para aquela gaiola, para desestressar e para esquecer o ministério e as suas crises.
Perda de identidade, a sua crise? Seja você mesmo. Cultive a autenticidade. Seja você mesmo. Você não é e não precisa ser pau para toda a obra. Delegue responsabilidades. Não queira fazer tudo. Ninguém consegue cobrar um escanteio e correr na área cabecear. Faça aquilo que é atividade sua. Tenha linhas mestras no seu ministério e o resto você delega. Lembra de Moisés e Jetro? Vai ler o texto. Você vai aprender algumas coisas. Se você tiver pessoas capacitadas, reconheça-as e use-as no ministério. Jamais esqueça que antes de ser um título, você é um ser humano. Você é gente. Você é gente. Você não é o pastor Zé, você é o Zé. Você é o Zé, você é gente. Tenha amigos com os quais você possa ser você mesmo e que te chamem pelo nome. Tenha um querido amigo, amigo de uma vida inteira, pastor Eliezer Corrêa de Souza, o Chiru. Quando eu ligo para ele, é Chiru, Chiruzinho, é Deuva. Com ele eu posso ser gente. Ele pode ser gente comigo. Não perca a sua identidade. A ausência de uma teologia pastoral exerce o ministério pastoral de acordo com a Bíblia. Há muitas visões, há muitas teologias, há muitas ideias, há muito coach travestido de pregador no púlpito te ensinando a viver o ministério. Viva o ministério de acordo com os padrões bíblicos. Vai para Paulo, vai para as epístolas pastorais, Timóteo e Tito. Vai buscar na palavra o referencial pastoral. Até porque, repito, temos poucos referenciais, embora alguns ainda sobrevivam. Estude, medite, pratique os princípios bíblicos para o ministério. Você não foi chamado para ser estrela, para brilhar, você foi chamado para refletir Cristo. Procure um mentor, um homem de Deus sério, equilibrado, maduro, para servir de referencial. Eu tive um mentor, pastor Roberval Andrade, já falecido, homem de Deus, que me orientava, que caminhava comigo, que me corrigia. Citei já pastor Eliezer, um homem que eu consulto com muita frequência, pastor Marco Antônio, amigo, homem de Deus que me orienta, que me serve como mentor, e outros com os quais eu converso. Tenha um referencial para que você não se perca. Bases ministeriais seculares é outra crise. Você pode e deve estudar, crescer, se aperfeiçoar, fazer cursos, mas decida ser um homem da palavra e de oração. Peça insistentemente ao Senhor que lhe conceda um coração de pastor. Busque a unção, a santidade, acima da capacitação acadêmica. Isso só acontece com uma vida aos pés do sumo pastor. Querido amigo, querido irmão, querido colega de ministério, não fuja da crise, cresça através dela. Use as crises ministeriais como aliadas no crescimento, no amadurecimento. Não as trate como adversárias, como ataques do diabo. Use as crises para crescer. As crises do ministério são inevitáveis. Você pode usá-las como degraus ou como mortalha. A escolha é sua. Cresça através das crises, porque elas virão. Se ainda não vieram, virão. Todas elas e mais algumas que nós não citamos aqui nessa breve reflexão. Que Deus nos abençoe e sejamos pastores segundo o coração de Deus. Um grande abraço. Que o Senhor seja com você.